Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, professora Sibeli. Tudo Ah, bem? tudo bem? Cláudio e quem mais está na sessão aqui? Fatner. Ah, sim. Ô, Cláudio, você que é o assessor dessa sessão? Não, não sou assessor, sou participante. Você é autor. Então É, tá, deixa eu conferir aqui. É Boa que eu estou em tarde, duas professor. sessões. Boa tarde. a Érica Vo- que é. A Érica. A Érica está por aí? Acho que não, né? Acho que não. Ô, Cláudio, você é apresentador de qual Tá me trabalho? escutando bem? Sim. Sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. O meu é adesão à mamografia. Tá bem, perfeito. E você, é Fatner, né? Acho que a Fátima não está ouvindo muito bem. Gente, não tô Não. conseguindo ligar a câmera. Ah, sim. O áudio voltou ao normal agora. Fui tentar ligar a câmera, travou tudo. Tenta desplugar e plugar novamente para ver. Ah, é. É a Érica. Estou confirmando aqui. Da FOCAP. Muito bem. Temos um tempinho. Fatner, você é autora Sou autora. de qual dos trabalhos? Meu trabalho está intitulado de Aplicação da Metodologia Lean para Redução de Ah, Desperdícios tá. na Tá Gestão de bom. Sindicâncias. Então, estamos quase todos aqui. O Cláudio também está sem câmera, né, Cláudio? Você vai conseguir ligar sua câmera? Quer testar a apresentação? A minha está funcionando aí. Ah, Tenho uma criança em casa passando aqui para frente e para trás, aí eu tenho de ligar de vez em quando. É, sim. Tem uma coautora que ainda vai entrar aqui. Tá? Aí eu estou certo. esperando a Priscila. Está bem. Temos 10 minutinhos aí ainda. Eu vou desconectar minha câmera aqui. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Tá, joia.
Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Sibeli. Boa tarde. Professora, eu te respondi no chat, tá? Ok. É, eu acho que a gente pode deixar os 15 minutinhos mesmo, que eu também tenho uma sessão, aí eu vou também ter que sair uns 15 minutinhos antes. Perfeito. Vamos só confirmar se todos os autores de todos os trabalhos estão aqui. Você já confirmou? Vamos ver. Ah, o Fernando, que chegou depois, é autor, Fernando? Sim, Sim. Então, acho que estamos todos aqui. Faltam Sim, 2 minutos aí para começarmos. Vamos manter a ordem aqui, né? É, primeiro, então, análise dos casos de acionamento e recebimento de valor. Desculpa, estou na outra sessão. Espera aí, gente. Vamos lá, Observatório de Gastos Públicos, aplicação da metodologia Lean e adesão à mamografia. Essa vai ser a ordem, então, das apresentações. Todos os autores, já testaram a apresentação? Vocês querem testar, colocar na tela? Eu sou, pela lista que a senhora falou, eu sou o primeiro, né? Isso, Cláudio isso. já testou, né, Cláudio? Deixa eu É, testar aqui. já pessoal, enquanto vocês estão testando aí, eu não sei se a professora vai ficar de comum acordo. De avisar 5 minutos antes de terminar a apresentação. E aí, o que que eu estou fazendo, né? Eu coloco a reação de um foguetinho subindo, assim, no meio da apresentação de vocês, que eu também não atrapalho a fala de vocês e não interrompo o raciocínio, tá bom? Joia. Tá tá aparecendo para vocês, ótimo. meu? Tá A sim. apresentação? Ah, tá. Tá Tá sim. sim. Eu não tô conseguindo ligar a câmera mesmo. O sistema tá bloqueando, não sei por quê. Tem algum problema? Não, Não, estamos te ouvindo bem, não, não. isso. Tá, joia, então. E o Fernando quer testar, Fernando? Acho que. Eu acabei de colocar aí, não sei se está visualizando para vocês, né? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Perfeito, perfeito. Então, estamos todos testados. Vamos começar com o Fernando, são 16h30. Então, conforme a nossa metodologia aqui, a gente tem até 15 minutos de apresentação. Em nome do SEMEAD, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação, né, nesse tema, que é Administração Pública, Artigos Aplicados. Eu sou co-líder junto com o professor Ricardo Bueno, da Unifesp. Então, para a gente é uma alegria receber os trabalhos de vocês aqui no nosso tema. Quero agradecer a Érica, que está nos assessorando aí nessa sessão de apresentação de trabalhos. E quero desejar uma boa apresentação para todos nós, que a gente tenha uma tarde profícua aí de discussões e aprendizados. Aqui na minha cidade é feriado municipal.
Estou aqui com vocês, trabalhando um pouquinho hoje. Então, vamos tornar esses momentos aí de muito aprendizado e contribuições para todos, tá bom? Fernando, pode começar. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Fernando, certo? Eu vou apresentar o Observatório de Gastos Públicos Paraibanos. Eu sou docente da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente eu estou licenciado para cursar o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Administração, linha de pesquisa Finanças, né? Eu já tenho uma certa experiência docente, né? E eu sempre procurei atuar na questão do ensino, pesquisa e extensão, né? E o observatório, ele é fruto de um projeto de extensão que eu coordeno, né? Aí você tem aqui a relação dos autores, né? Em que tem o meu nome e tem também de algumas orientandas que fazem parte do observatório, tá? Basicamente é o seguinte, né? O, o programa em si, a ação de extensão em si, ela surgiu na medida que a gente percebeu, certo? Uma certa necessidade, principalmente por parte da sociedade paraibana, né? De se interar mais, participar mais do debate com relação a gastos relacionados a recursos públicos, né? Então a gente percebeu essa lacuna, que é uma lacuna grande, né? Que certa, provavelmente, infelizmente, né? Acho que é uma realidade de todo o Brasil, né? A gente nem imagina alguém acordando de manhã e pensando assim, olha, hoje eu vou olhar quanto a prefeitura do meu município, da minha cidade gastou com propaganda no ano passado, ou então esse ano, né? A gente não tem essa ilusão, certo? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente realiza, e esse trabalho de formiguinha a gente conseguiu unir alguns outros agentes, né? E não somente a comunidade acadêmica. Então, quem é que participa do observatório? Aí você tem a questão das escolas de ensino médio, principalmente aquelas escolas de tempo integral, que tem uma estrutura melhor, certo? Você tem a mídia local, que participa também, tá? Alguns agentes fiscalizadores. Esses agentes fiscalizadores a gente pode citar Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, dentre outros, né? Então, a gente conseguiu juntar, vamos dizer assim, reunir uma rede, né, em prol desse objetivo comum, né, que é a socialização desse tipo de informação, né. Tem uma frase que eu acho que define bem o observatório, que eu ouvi algumas semanas atrás, que é o seguinte, eu não lembro nem o autor dessa frase, né, que uma das poucas coisas que se fortalece quando é dividida é a questão do conhecimento, né. Então, quando a gente compartilha esse tipo de informação, na realidade, você está fortalecendo o chamado controle social, certo? Ó, essas palavras que eu acabei de falar aqui, basicamente é metade da apresentação, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter um outro momento que eu vou pular alguns slides para passar para a parte que eu acho mais interessante. Perdão, eu esqueci de me apresentar de uma forma mais completa. Eu sou docente da Universidade Federal da Paraíba, certo? Eu sou lotado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no Departamento de Gestão Pública, e leciono no curso de Gestão Pública, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui, acho que teve um probleminha aqui. O slide não está passando. Passou? Passou? Pronto, certo? Aí você tem o que eu já falei, né, sobre o que vem a ser o observatório, né? Eu esqueci de citar uma outra participação aqui, né, que infelizmente são tantos, né? Aí você tem docentes também de outras instituições, da UFRN, da UFCG, que é a Federal de Campina Grande. A gente tem uma liga de direito público que também participa, certo? É, a questão da metodologia, né? Que basicamente o estudo ele buscou apresentar o contexto que levou à criação do projeto, o diagnóstico que fundamentou sua intervenção, que eu já comentei, as ações desenvolvidas, que eu ainda vou comentar,
os resultados obtidos e as contribuições geradas, certo? Deixa eu ver o que mais. O contexto investigado, basicamente, você tem uma ideia central em que o Brasil ele avançou na questão da legislação com relação à transparência, portais de dados e tudo, mas você percebe uma pouca participação por parte da população no tocante a utilizar esses recursos mesmo, certo? A Paraíba é um estado marcado por desigualdades sociais, assim como a maioria do Brasil, tá? Então é interessante a gente fomentar, estimular os estudantes a buscarem esse tipo de informação e divulgar mesmo, debater esse tipo de assunto que ele é bem pertinente à sociedade como um todo, né? A transparência sozinha, ela não gera a chamada accountability, né? A cultura política clientelista, a ausência de conselhos atuantes e a falta de políticas estruturadas da educação fiscal nas escolas revelam uma lacuna. A população não possui capacidade crítica para transformar dados em ação cidadã, tá? Aí é nessa lacuna que o observatório ele procura atuar, tá? Na questão de formação de jovens e comunidades para analisar e comunicar informações públicas de forma democrática e participativa. Aí você tem aqui que a gente dividiu, né, a questão do diagnóstico da situação-problema, que é praticamente uma redundância, que eu já comentei anteriormente, né, que você tem as ferramentas, mas você não tem uma cultura, vamos dizer assim, cidadã, que infelizmente ainda não foi formada, né, para utilizar essas ferramentas, tá? Aí tem algumas observações aqui sobre isso aí acho que é senso comum, que muitas vezes é a linguagem excessivamente técnica que afasta a pessoa comum de utilizar essas ferramentas, ou então a falta mesmo de uma apresentação nas escolas, nas universidades. Então, você percebe um ponto falho nessa parte, né? O programa Observatório, ele busca aproximar estudantes do ensino médio da cidadania fiscal e do controle social, certo? Eu, incentivando a forma crítica, né, da utilização desse tipo de informação, tá? A gente apostou em ciclos contínuos, com estudos de casos, rodas de conversas, trilhas investigativas. Você tem também a questão de oficinas, de projetos, né, com os convidados, né, com os facilitadores, né, certo? E aí, acho que o ponto mais interessante assim da apresentação, né, é alguns resultados que, apesar de ter um ano de atuação, felizmente a gente consegue destacar algumas coisas, né? Esse ano mesmo a gente foi premiado nacionalmente, obteve o segundo lugar no Prêmio INAC de Integridade, e por sinal a premiação foi aí em São Paulo, né? No Teatro Municipal de São Paulo. Aí esse prêmio é um prêmio de iniciativa de combate à corrupção e tem uma categoria lá chamada Academia. A gente escreveu o observatório, o projeto, veio uma ação de extensão. A gente escreveu, né, concorreu com pesquisas de resultados de teses, de dissertação, e a gente conseguiu o segundo lugar nessa categoria, né? Foi uma coisa bem bacana, né? Aí a gente realizou também algumas oficinas, tá? Participação de convidados externos, a gente fez visitas chamadas de visitas técnicas a algumas instituições, como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas Estadual aqui da Paraíba. A gente participou da organização do projeto Empodera, em parceria com o Ministério Público Estadual, que esse projeto Empodera é bem interessante, né? Que aí vale um comentário à parte, que ele é basicamente uma roda itinerante pelas cidades do interior, e o ciclo é encerrado aqui na capital, em que visa a formação de fiscais cidadãos, né? Certo? Questão fiscal do controle social, tá? Aí vem aqui o registro de alguns resultados que a gente obteve, tá? Esse prêmio eu já citei, né? Tá? Entrevistas à mídia local, né? A gente procura sempre fazer alguns registros, né? Nessa oportunidade eu estava debatendo, fui convidado a debater sobre as chamadas emendas PIX, né? Na rádio CBN daqui, né? Aí o Empodera, que eu já citei, que a gente teve o prazer de participar da organização, foi muito legal isso aqui.
E aqui outros resultados, né? Você tem as aprovações em congressos, né, que foram 9, tá? Premiações nacionais, que foram uma premiação nacional, visita técnica, participação em organização de evento, né, palestras, aprovação em e-book internacional, capítulo de livro, Fast Tech foram 3, e entrevistas à imprensa 1. Quer dizer que em um ano de existência, a gente teve esses resultados todos, né? Algumas considerações, né, são as considerações finais. O Observatório de Gastos Paraibanos ele surge como uma proposta inovadora. A Unidade dos Públicos, Juventude e Cidadania Fiscal funciona como uma verdadeira tecnologia social, transformando plataformas como o Sagres e Portal da Transparência em ferramentas pedagógicas para formar olhares críticos sobre a gestão pública. Por meio do uso do software aberto, promove o letramento digital e incentiva a análise de eficiência, ampliando a capacidade de estudantes e comunidade de questionar padrões de gasto e prioridades orçamentárias. Tá? Algumas referências que foram utilizadas, né, na elaboração do material que foi submetido, e aqui eu aproveito a oportunidade para divulgar o nosso grupo, que ele tem um perfil no Instagram, aí está o QR Code. Eu ficaria muito feliz se vocês divulgassem, alguém participar, passasse a seguir o grupo, que lá a gente divulga melhor as nossas iniciativas, tá? No mais, é isso. É uma síntese do que a gente desenvolveu e a apresentação é essa, tá? Muito obrigada, professor Fernando. Muito boa apresentação. Parabéns. Pessoal, Obrigado. faz tempo que eu não uso o Zoom, eu estava aqui tentando achar as palminhas virtuais, não achei ainda. Nós vamos deixar para fazer as discussões, acho que no final, né, Érica, que fica melhor. Então, vamos passar agora Isso. para a segunda apresentação. Sou eu, Que né? isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Oi? Beleza. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente. Eu sou a Fátima, filha de Fátima e Wagner, por isso meu nome. É uma mistura. É, eu sou mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal de São João del Rei. Eu tenho um coautor que foi meu professor tanto na graduação quanto no mestrado, professor Geraldo. Ele não pôde estar presente aqui, né, mas é importante citá-lo também. Minha formação é em engenharia de produção, por isso o tema também, né, voltado para a redução do desperdício. E aí eu atrelei junto a ideia de administração pública, preservando ainda toda a burocracia, né? Bom, o título do, do artigo é Aplicação da Metodologia Lean para Redução de Desperdícios na Gestão de Processos Sindicâncios. Eu sou servidora do município, aqui de São João del Rei, e eu faço parte da corregedoria municipal aqui. Por isso eu acabei transformando uma pesquisação, né, uma experiência prática de aplicação da metodologia. Então, eu colhi os dados esse trabalho é um pouquinho mais antigo, eu colhi os dados do ano de 2023 e apliquei a metodologia Lean, que é uma metodologia da engenharia de produção, né, e tentei adaptá-la ao contexto, a gente chama de Lean Office, né, ao contexto administrativo ali, né, mas ela originalmente é uma metodologia do ambiente industrial. Um pouquinho mais à frente vocês vão entender. Bom, primeiramente falando um pouquinho sobre a importância dos processos de sindicância, só para a gente contextualizar, né? As sindicâncias dentro da prefeitura ou em qualquer outro órgão, elas apuram má condutas ou possíveis irregularidades que os servidores possam vir a cometer que infringem ali o estatuto, né, dos servidores. E essas sindicâncias, né, que são processos administrativos disciplinares, elas podem resultar, né, numa aplicabilidade de pena ali, seja suspensão
ou uma advertência, ou até mesmo arquivamentos, caso não for comprovado que não houve dolo ali, né, de certa forma. E ela serve tanto para proteger o interesse público, quanto também o interesse dos servidores que estão envolvidos nela, até porque já ocorreu, não é incomum, né, de ser detectado certo tipo de perseguição política, muitas vezes, e aí a gente acabar sugerindo como comissão a abertura de um processo contrário a quem pediu, né, solicitou a abertura dele. Então, é muito importante aí, né, ter uma apuração criteriosa, imparcial, garante a legalidade e a transparência, protege o interesse público e também dos servidores, preserva a disciplina e ordem, promove a melhoria contínua e fortalecimento da credibilidade institucional. E aí, falando um pouquinho mais do diagnóstico, né, do o que gerou, quais eram os problemas enfrentados nesse processo, né, que gerou esse diagnóstico para a gente tentar reduzir os desperdícios, principalmente voltados para o tempo, né? E aí a gente identificou o baixo índice de processos concluídos no prazo, que muitas vezes poderia ocasionar até nulidade do processo, além de outras questões, né, que acabam afetando os próprios servidores que estão envolvidos, essa morosidade, né, do processo. Havia ausência de monitoramento sobre o andamento desses processos, longos tempos de espera entre as etapas, e diversos retrabalhos gerados pela falta de organização e padronização. Então, como objetivo principal do estudo, é justamente analisar o impacto da metodologia, né, da aplicação do Lean Office para reduzir esses desperdícios e melhorar a gestão dessas sindicâncias. Então, com a aplicação do Lean Office, a gente pretendia reduzir o desperdício, promover a melhoria contínua, aumentar a eficiência e a transparência dos processos, melhorar a gestão de recursos e atender ao cumprimento, né, dos prazos legais, que gira em torno de 10 a 60 dias, de acordo com o Estatuto dos Servidores aqui. E eles estavam demorando muito além disso, e às vezes poderia ocasionar nulidade do processo. A metodologia, como já mencionei, né, foi uma pesquisação que combina análise prática e intervenção direta, e as principais referências foi o Wolfgang Jones, 96, que fundamentam principalmente a teoria do Lean Thinking, né? Fields e Pacheco, também com estudo de 2018, eles demonstraram a aplicabilidade do Lean dentro do setor público, e utilizando as ferramentas de fluxo de valor, né, que eu vou explicar um pouco mais à frente, e do 5S. Sobre a metodologia aplicada, né, no estudo, primeiramente a revisão de literatura, então busquei trazer estudos semelhantes, né, de aplicabilidade do Lean dentro da administração pública. Posteriormente, identifiquei os problemas e coletei os dados iniciais ali do tempo médio dos processos, né, quantos processos estavam sendo concluídos dentro do prazo, enfim, vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. Posteriormente, selecionei algumas ferramentas Lean, o VSM é o mapeamento do fluxo de valor, que são ferramentas da engenharia de produção, né? O Trello, que é uma ferramenta de monitoramento, também vou mostrar um pouquinho mais à frente, o Kanban e o 5S. Posteriormente, fizemos análise desses resultados pós-implementação e deixamos também propostas de melhorias, né, para dar continuidade aos trabalhos, inclusive hoje já está bem melhor do que na época desse estudo, né, que foi ano passado, e a gente continuou aplicando metodologias. Como indicador de desempenho, primeiro usei o tempo médio de conclusão dos processos, média simples, o somatório do tempo individual, e aí a gente tinha uma planilha com o tempo inicial e final dos processos, então a gente tinha essa média de tempo.
somei todos eles, e aí a gente chega num resultado aqui que eu vou mostrar mais à frente. A taxa de cumprimento dos prazos legais, então, quais processos eram concluídos dentro do tempo previsto ali no estatuto, foi um outro indicador utilizado. E aí a gente chegou a esses dados aqui, né? No tempo médio de conclusão, ele girava em torno de 78 dias, mas o prazo máximo é 60 dias, e o número de processos concluídos dentro do prazo eram de 46. Então, a porcentagem aí de cerca de 69% dos processos eram concluídos dentro desse prazo, em 2023, antes da aplicação da metodologia. E aí fizemos a identificação do gargalo, dos gargalos, né? O VSM, que é o mapeamento de fluxo de valor, ele vai facilitar essa visualização do processo como um todo e a identificação desses pontos críticos, né, que impactavam o cumprimento do prazo. E aí, esse seria o mapeamento inicial, né, do estado atual da época. Então, só explicando um pouquinho aqui para vocês entenderem, iniciava-se, né, o processo inicia-se com a instauração da portaria, posteriormente, e essa instauração ela é dada pela Secretaria de Administração, ou de Governo, agora modificou a nomenclatura aqui. Posteriormente, né, solicitados os dados do processo, eram, né, solicitados os dados do processo, e aí a comissão juntava essa documentação, intimava os envolvidos, ocorria a oitiva dos processos, e essa linha embaixo aí demonstrando os dias e as horas, né? É justamente para vocês entenderem como funcionava o tempo, né? Então, por exemplo, voltando aqui no início, né? Entre a instauração da portaria do processo e a solicitação, a chegada, né, da documentação dos servidores que estavam envolvidos no processo, demorava cerca de 8 dias. Depois, entre a solicitação, né, desses documentos e a intimação dos envolvidos, cerca de 15 dias, e vocês podem observar embaixo o tempo hábil, de fato, assim, do processamento, ele é curto, né? O problema é a morosidade entre a comunicação, muitas vezes, né, entre uma secretaria e outra, por exemplo. E aí, posteriormente, passava a sua oitiva, a comissão fazia o relatório parcial, intimava-se testemunha, se fosse necessário, a decisão, né, final de aplicabilidade de alguma penalidade ou não, era submetida à Secretaria de Administração, que ela que tinha essa competência, né, de aplicar. A comissão, ela só sugere. Então, esse tempo todo aí, somado, demorava cerca de 78 dias, e o tempo de processamento, de fato, assim, de cada etapa, seriam somente cerca de 8 horas. Deixa eu achar aqui. A aplicação das ferramentas Lean, então a gente selecionou 4 ferramentas com essa ideia, né, de Lean Office, que eram o 5S, o Trello, o Kanban e o mapeamento, para identificar os gargalos, né? O 5S ele foi aplicado, o princípio dos 5S, né, são esses 5 aqui em japonês, né, já está a tradução aqui. Ele é mais voltado para a ideia de organização, né, ele acabou trazendo ganhos imediatos, né, de padronização de formulários, redução de tempo na busca de documentos, né, organização do espaço físico e digital como um todo, e isso tudo acabava influenciando diretamente na produtividade e também no senso de responsabilidade, na atribuição de tarefas entre os servidores, enfim. Não vou ler tudo aqui, porque eu acho que não vai dar tempo. Esse aqui é um print do Trello, né, da página inicial do Trello, só explicando aqui como ela funciona. Cada cartão desse aqui, ele é um processo diferente, eles estão arrastados
para a direita aí, porque tinham dados reais e eu acabei arrastando para evitar de serem expostos, né? Mas funciona da seguinte forma: a gente dividiu em etapas, né, da instauração do portaria, instrução do processo, intimação das testemunhas, e esses cartões eles vão andando conforme vai ocorrendo as etapas de cada processo. Então, o Trello ele serve como uma ferramenta de monitoramento, né, de acompanhamento e controle mesmo dos fluxos dos processos. Então, cada sindicância tem o seu cartão e o progresso ele é monitorado visualmente, né, o que facilitava muitas vezes a disponibilização de informação mesmo, né, para o servidor que vá lá questionar, e antes o ambiente era totalmente, o processo era totalmente físico, e aí demandava muito tempo para as pessoas irem lá e buscarem informação. Hoje em dia funciona dessa forma, com o Trello, o que facilita bastante, impacta bastante no tempo. Depois o mapeamento, a gente fez o mapeamento do fluxo do estado futuro, né, pós implementação das ferramentas Lean. Então, esses nuvenzinhos aí pretos, né, indicando a implementação dessas ferramentas. Vocês observem que a gente reduziu o número de etapas aqui. A instalação da portaria, ela já vem com os documentos instruídos do processo, né? Então, a gente redesenhou o mapeamento de como funcionaria justamente para tentar reduzir esse tempo, né? Então, ela já vem totalmente instruída. Hoje, a gente só chega lá, instala o processo e a gente faz a intimação, ouve os servidores, apura. Muitas vezes, as testemunhas elas são escutadas no mesmo dia, a gente já manda um ofício com a intimação, dando essa oportunidade, caso o servidor envolvido queira, né, prefira. Então, a gente já até reduziu bem essas etapas aqui. E aí, posteriormente, a gente emite o relatório, que é novamente submetido à Secretaria de Governo, que é a instância decisória ali da penalidade. E aí, os 78 dias passaram a ser 53 dias, nessa época do ano passado. Hoje em dia, eu já estou levantando os dados, já reduziu um pouco mais. E o tempo de processamento, antes eram 8 horas, né? Passou a ser 5 horas e 50. Aí a gente trouxe a tabela comparativa dos anos 2023 e 2024, né? Você percebe a variação no tempo médio de conclusão reduzindo em 32%, o número de processos concluídos dentro do prazo aumentou para 41%, e também aumentou-se mais 15% dos processos com cumprimento cumprimento prazo legal. Aqui, como eu disse, a gente promove a ideia, né, de melhoria contínua. Então, a aplicação do Lean ela não vai se encerrar na implementação, ela vai se sustentar, né, essa filosofia se sustenta na melhoria contínua, que é chamado Kaizen. E o aprendizado, né, dos servidores ali, gerado por essa experiência, acaba, né, fortalecendo essa capacidade, e a gente faz revisões contínuas, né, das rotinas, aprimorando cada vez mais, e por isso hoje até já reduziu mais esse tempo aí, né? E aí, essa melhoria contínua eu coloquei no quadro aqui do 5W2H, para mostrar o que poderia ser feito na época aí que a gente, de fato, já implementou. Concluindo, então, o estudo, ele atingiu o objetivo, né, de demonstrar que o Lean ele pode ser uma ferramenta eficaz para aprimorar a gestão de sindicâncias. A metodologia ela trouxe ganhos em produtividade e em qualidade também, além de trazer mais engajamento para a equipe e transparência dos processos, né? E o caso
evidencia, né, que a administração pública, né, ela pode sim ser inovadora e enxuta sem que comprometa a legalidade e nem a ética, né, administrativa. É isso, gente. Obrigada, Fagner. Ótimo Obrigada a você. trabalho. Obrigada. Vamos anotando. Eu estou anotando minhas perguntas aqui. Anotem as de vocês para a gente bater um papo daqui a pouquinho. Tá, Vamos Ju? agora para o. Eu não sei se é o Cláudio que fará a apresentação ou se é a Priscila. Boa tarde, gente. Boa tarde. Na verdade, somos nós dois. Os dois. Podem iniciar, então. Bom, eu me chamo Priscila, eu sou mestra em agronomia, né, porque eu tive uma formação em ciências biológicas também, mas concomitante a isso eu fiz também administração pública e segui nesse ramo. Então eu tive uma mudança aí de cenário, fiz uma especialização em gestão pública, em gestão em saúde, perdão. E continuo aí nesse cenário da gestão pública que eu gostei tanto e continuo os meus estudos. Agora o Cláudio vai falar um pouquinho, tá? Se vocês colocarem aí para apresentar, para ficar em tela cheia, fica melhor. Ver se vocês conseguem. Cláudio, eu não estou te escutando. Eu não sei se o Cláudio está falando. Também não escuto aqui. É, eu acho que ele Estou caiu. falando com ele ali. Deixa eu. Ah, tá. Acho que ele deve estar com algum probleminha no áudio. Pois é, mas quando ele entrou, a gente conseguiu falar. Talvez é uma questão de internet. Se você quiser, agora estamos te vendo, Cláudio. Abriu a câmera. Quer dizer, não estamos te vendo, só sua câmera está aberta. Não te ouvimos ainda, Cláudio. Não sei o que acontece.
Áudio. Se você quiser tentar sair e entrar de novo, Cláudio. Acho que ele fez isso, gente. Vamos esperar um minutinho aqui, até ele entrar de novo, e aí a gente começa. Ok, obrigada. Será que eu posso compartilhar de novo aqui só para tirar uma foto? Rapidinho. Claro, claro. Joia. Obrigado. Professora, tem alguma informação sobre a questão do Fast Track? Como vai ser a divulgação? Professor, eu não me lembro agora. É tanta informação que a gente recebe, você sabe, Érica? Também não tenho ideia. Eu posso tentar verificar lá com a comissão organizadora do evento sobre essa questão e pedir para que eles deem um jeito, né, de enviar, não sei, para vocês, porque eu também não lembro. Bom, eu acho, Priscila, o Cláudio não voltou, né? Priscila, nos escuta? É, a Priscila tá aqui. Tá aqui. Olá, tô aqui. Só me atrapalhei aqui na hora de compartilhar, gente. Desculpa. Você vai fazer a apresentação, Priscila? Eu faço, sem Tá, problema. Deixa eu então só me vamos lá. achar aqui, que daí eu fui abrir o áudio aqui, eu perdi a apresentação, mas vamos lá. Mas está aparecendo aqui pra gente. Tá alterando os slides? Tá sim. Sim? Ah, E vocês me escutam? Agora sim, Cláudio. Ah, desculpa, houve um problema aqui, acabou caindo. Priscila já falou, né, Priscila? Já se apresentou. Meu nome é Cláudio Luiz, estou aqui da Universidade Federal Fluminense. Por coincidência, trabalho aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro, que atualmente faz parte da rede EBSER, e sou doutorando em administração na Unigran Rio. Esse trabalho a gente desenvolveu, eu revisei, né, Priscila, melhor dizendo, Priscila que uhum, desenvolveu o trabalho, eu fiz uma revisão, e como eu já vinha participando, submeter ao CNEAD, apesar de que talvez não fosse aceito, né, porque foge um pouco do contexto do evento, mas tudo bem, a gente acabou submetendo. E o assunto que a gente trata nesse artigo é a adesão à mamografia em mulheres de diferentes faixas etárias. Foi feita uma análise no período de 6 anos, entre 2019 e 2026, em Santo Antônio da Platina, Paraná. Priscila, foi você que, né, suspendeu aí a apresentação. A gente sabe que a mamografia é um exame fundamental, principalmente para as mulheres que passaram de 40 anos. Eu não sou mulher, mas para o homem também, nesse Novembro Azul, o homem também deve fazer um exame de mamografia. Mas o foco aqui foi nas mulheres a partir de 40 anos, mulheres que geralmente
apesar da pesquisa pegar mulheres mais novas, é a partir de 40 anos que as mulheres devem fazer a mamografia, mulheres que fazem reposição hormonal, mulheres que têm nódulos no seio. Então, é um exame que é importantíssimo para as mulheres de todas as faixas etárias, né? E mês passado, no dia 19 de outubro, Outubro Rosa, foi comemorado o Dia Internacional do Exame em si, né, de mama, né? E no dia 27 de novembro agora também se comemora o Dia Nacional do Exame de Mama. Então, apesar disso, Priscila avançou, né? Apesar da importância desse exame, muitas mulheres ainda não o realizam porque ele causa certo incômodo, certa dor quando ele é realizado. Então, diante desse contexto, a gente objetiva, nesse trabalho, compreender as variações na adesão ao exame e também propor a conscientização por meio, trazendo um pouco das políticas públicas, das informações que alguns órgãos publicam, a fim de tornar consciente, né, esse público da necessidade de realizar o exame. Até mas o SUS já oferece esse exame há muito tempo, a fim também de promover essas informações e com isso, trazer prevenção, principalmente ao câncer de mama para as mulheres. E como eu já disse lá na introdução, esses fatores são analisados nesse range aí, considerando os impactos da Covid-19, já que está dentro desse período de tempo. Ação teórica sobre esse da fundação do SUS, mas até hoje persistem algumas barreiras à realização da mamografia. Dentre elas, a principal, como foi apontado lá no estudo de Freitas e também no estudo da Amorim, é o medo à dor na hora de realizar o próprio exame, né? Pacientes não conhecem como é realizado o procedimento. Até hoje, a gente tem a falta dessa informação. Desinformações e mitos, receio de radiação, falta de informação adequada, às vezes no posto de saúde ou no hospital maior, que traga o passo a passo do exame ou que traga um vídeo de como é feito esse exame, seria algo importante para as mulheres terem consciência da realização do próprio exame em si. Falta de conhecimento sobre a importância do próprio exame, né? E muitas mulheres, principalmente aquelas em vulnerabilidade social, que têm outras preocupações. Pirâmide de Maslow, a gente vai ver que quanto mais vulnerabilidade social as pessoas têm, mais elas estão preocupadas com as necessidades. Então, não vão se preocupar em fazer um exame, né? Algo mais secundário na vida dessas pessoas. Influência da idade, baixa escolaridade é outro fator também. E aí é um fato importante nessa pesquisa de Santos e de Chubassi. E mulheres idosas, Menor adesão devido à desinformação, ou seja, o tempo se compreende no senso comum que mulheres mais idosas já teriam fama para elas. Mas parece que, com o passar do tempo, muitas mulheres não compreenderam isso. Desigualdades sociais e acesso limitado. A falta de informação, como já foi feito. que leva a diagnósticos tardios, principalmente de câncer, né? Em mulheres de baixa renda. Então, é fundamental que haja Uma educação em saúde para reduzir esse medo identificado na pesquisa e desinformação sobre o próprio exame da monografia, promovendo a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer. E lá no trabalho melhor, né, Priscila? Tem propício a dar quando a mulher tem
o câncer de mama, né? São duas siglas lá dos exames. Pode passar, por gentileza. Quer falar alguma coisa, Priscila? Pode interromper também, né? Ok. A metodologia foi uma abordagem quantitativa, prospectiva, com base em dados já tratados, com o objetivo de compreender os fatores associados à não realização da mamografia, considerando, como já disse, medo, dor, desinformação e Pesquisados. O sujeito da pesquisa foi essa clínica de diagnóstico por imagem em Santo Antônio de Platina, Paraná, no intervalo entre 2019 e 2024. Foi Só eu que fiquei sem áudio, gente. Não, caiu. Não, eu acho que ele Priscila, caiu. Bom, se eu vou você dar quiser, continuidade aqui, isso. tá? Eu vou dar continuidade, porque o áudio dele estava travando, né? E agora caiu de vez. Então, essa metodologia, a gente fez foi feita essa análise desses dados, né? De exames realizados mesmo, entre 2019 a 2024. Então, eu só peguei esses dados quantitativos, não foram coletados nome de paciente, nem nada, é só a quantidade a idade e o período em que foi realizado. Então, as variáveis foram realmente essa questão da mamografia, das faixas, o número de mamografias, essas faixas etárias e o impacto da pandemia. Então, como que foi feita essa análise estatística? Foi aplicado o teste de Q-quadrado para fazer a verificação da associação entre essas variáveis e o V de Kramer, que é para medir a força dessa associação, para realmente saber se o valor que foi dado no Q-quadrado, ele realmente tem um efeito. Então, foi feito isso em planilha de software Excel, e a fundamentação teórica foi uma revisão bibliográfica com vários autores que falam sobre esses estudos científicos, com o Ministério da Saúde, né, o INCA, e a Sociedade Brasileira de Mastologia. Os resultados. Então, aqui a gente mostra o período da fonte de dados, que é de janeiro de 2019 a dezembro de 2024. A gente vê um crescimento progressivo desses números da mamografia de 2019, vê uma queda bem abrupta ali em 2020 por conta da pandemia. Percebe-se que em 2021, mesmo um pouco ainda, a pandemia ainda estava muito presente ali, o número de mamografias ainda era baixo, né? A gente pode perceber que foram 1.891 na época da pandemia, né? Então foram menos, perdão, 2.059 na época da pandemia, e em 2021 começou a aumentar levemente, né? 2022 ainda tinha reflexo da pandemia, tinha 2.231 exames aí nesse ano, mas em 2023, 2024, que as vacinas já saíram, né? O pessoal tomou as vacinas, então começou a aumentar a quantidade de exames realizados nesse período. E qual que foi o outro estudo que a gente fez, foi feito em cima disso aí? Foi feito uma pesquisa em relação aos fatores que poderiam ter influenciado o aumento, que foram campanhas de conscientização, principalmente pós-pandemia, porque a pandemia aconteceu por causa da Covid-19, mas a questão da prevenção, independente da pandemia, ela tinha que acontecer. Então, foram feitas campanhas nesse sentido, aqui na região, a ampliação do acesso de serviços de diagnóstico por imagem. Então, daí em 2022 começaram a se fazer campanhas mais pontuais em outubro, com maior divulgação, com mais acessibilidade e com tecnologias talvez menos invasivas que reduziram o medo da dor. Então, nessa clínica que foi feito o estudo, nesse interim foi feito troca do aparelho, um aparelho de melhor tecnologia, né? A compreensão da mão é a mesma, só que realmente ele faz ali
um exame mais rápido, e isso dá uma melhorada na questão de ficar menos tempo dentro da sala. Então, a gente pode perceber que a adesão por faixa etária, ela existe, né? Você pode ver que de 20 a 39 anos, ela existe pessoas que fazem mamografia. E quando que isso acontece? Quando existe um histórico familiar na família, quando há algo ali na palpação, né? Durante o exame de rotina, tem uma suspeita, ou mesmo quando tem um estudo genético, onde esses genes, que são os genes BRCA1 e BRCA2, ele está presente ali naquela pessoa. Então, daí há essa indicação clínica de que seja feito esses exames dentro desse período. De 40 a 60 anos, a gente tem o maior volume ali, que é justamente esse período que pega, né, a partir de 40 anos, que as mulheres começam a fazer os exames, e maior de 60 anos a gente vê uma queda, né? É bem visível essa queda aí nas pessoas de maior idade. Então, o que que acontece? Com a retomada da pandemia, né, como eu havia falado, esse aumento foi gradual, teve essa sensibilização, né, foi feito cuidados preventivos por todo o período, foi feito também uma questão de conscientização da questão de desmistificar alguns fake news que falam assim, a mamografia, vale a pena fazer mamografia se corre o risco da radiação, já que, né, você pode, se você não tem o câncer, você vai adquirir o câncer ali. Então, isso infelizmente, para pessoas que são menos esclarecidas, isso é um desserviço, porque, na verdade, às vezes chegam pessoas, né, para fazer exames, exigindo que seja feito o exame com avental pumbrífero na tireoide. Só que o exame de mamografia ele precisa comprimir a mama. E o que que acontece? O avental de tireoide, ele atrapalha a compressão da mama, porque precisa se pegar a mama ali na realização do exame e precisa pegar também parte do tecido da axila, porque faz parte do conjunto da mama, entendeu? Porque em muitos casos acontece, o nódulo começa ali na axila. Então, todo esse trabalho foi feito. Só que foi feito esse trabalho, foi feito uma campanha massiva, né, na realização, para que mais mulheres realizassem os exames, mas a gente não tinha essa noção de que mulheres de mais de 60 anos estavam gradativamente, né, fazendo menos exames. Então, esse estudo ele apontou justamente isso, né, que essas mulheres, ai, desculpa, mudei sem querer, que essas mulheres, elas precisam realizar com a mesma periodicidade do que as de 40 anos. Então, o que que aconteceu nesse estudo? O que que mede? Então, o Q-Quadrado, ele testou se as mudanças nessas distribuições de idade ao longo dos anos, eles eram estatisticamente reais ou se aconteceram por acaso. Então, no teste de Q-Quadrado, ele deu significativo porque foi um valor de 323,19, que foi muito acima do valor crítico, que é o valor de 18,31. E o que que isso significa? Sim, existe essa diferença real, as mudanças que a gente vê aí nessa tabela, especificamente naquela questão da pandemia de 2019, eles são estatisticamente significativas. Ótimo. Só que aí a gente precisa fazer um trabalho que vai além da questão do teste de ponto médio Q-Quadrado, que é onde vem o V de Kremer, que ele vai medir a força dessa diferença, saber se realmente isso tem um efeito real. Porque o que que acontece? Quando o Q-Quadrado ele é aplicado numa estatística, ele vai olhar o volume, apenas a quantidade. Então, esse valor, eu estou fazendo uma aplicação desse estudo em Santo Antônio da Platina, Paraná. Pode ser que se eu faça no estado do Paraná inteiro, esse totalizador por ano ele seja diferente, esse totalizador por idade também seja diferente. E aí que vem o V de Kramer, para testar a força dessa diferença, se ele realmente tem efeito. Então, a causa de efeito, que ele mede o tamanho dessa associação, ele é 0,109. É uma associação fraca. Então, o que que isso quer dizer? Que mesmo existindo uma diferença real, ela é pequena. Então, saber que o ano de 2019 e 2024 não é um bom previsor e que de qual faixa etária virá fazer o exame.
E essa descoberta, o que a gente quer mostrar para vocês com isso? Que as mudanças da distribuição de idade ao longo dos anos são estatisticamente significativas. A pandemia, em especial, causou uma distorção real nesses dados, por conta de menor proporção em 2020, mas maior proporção gradativamente. E o Q quadrado é sensível a amostras grandes, como eu havia falado para você, e a nossa aqui já deu mais de 13 mil exames que foram avaliados. E essa força real, ela mostra que, embora a pandemia tenha causado esse choque pontual nos números, o fator do ano ele não explica a adesão. Então, isso não quer dizer, teve a pandemia, teve um aumento gradativo de 23 a 24, é aí que mostra que o V de Kremer foi um acaso. Por isso que como eu falei para você, se a gente pudesse replicar isso em outros estados, ele poderia ter o Q quadrado de outro efeito, mas independente da quantidade, o V de Kremer ele ia trazer essa assertividade, que é o que aconteceu aqui. E isso demonstra que os problemas de adesão são crônicos, são constantes, né? O que realmente importa, o medo da dor, né, a desinformação, como os nossos dados sugerem ali, também a falta de foco na população de mais de 60 anos, não tem nenhum um programa público que possa focar nessas mulheres com mais de 60 anos, né? E a questão, assim, da confusão das diretrizes, que, na verdade, o Ministério da Saúde, ele tem ele preconiza, né, que o exame ele seja feito a cada 2 anos, porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela fala e orienta que seja anualmente. Então, talvez seja um caso, né, de que as políticas públicas com a saúde pública, elas sentem e entrem em um acordo, porque nesse tempo, né, conversando com os médicos radiologistas que fazem esses diagnósticos, talvez um nódulo que comece com 1 ano de diferença, né? Com 1 ano, ele dá um resultado negativo na questão do crescimento do câncer, mas 2 anos é um período significativo. É a vida de alguém, é a vida de quem a gente ama, né? Então, talvez esse artigo possa levar para trabalhos futuros esse trabalho de que talvez a gente consiga fazer uma conscientização maior com a população de mais de 60, mas também rever, né, alguns conceitos sobre essa questão. E a tendência geral, né, como eu já tinha elucidado ali naquela parte, que o Ministério da Saúde, como eu falei, é bienal de 50 a 69 e a sociedade é a partir dos 40 anos. As influências, como eu falei, questões além daquilo, saúde, questão socioeconômica, medo de procedimento, diferença na percepção do risco, necessidade de estratégias personalizadas, como eu havia falado, e as recomendações nesse sentido mesmo, para validar as políticas públicas para melhorar essa questão da prevenção do câncer e salvar mais vidas. Gente, essas foram as referências que foram usadas no trabalho. Eu agradeço. E é isso, obrigada, viu? Obrigada, Priscila, obrigada, Cláudia, pela apresentação. Tivemos aí 3 trabalhos, né, de natureza bastante diferentes, é, de alguma forma, né? Mas todos tratando de administração pública, que é nosso tema central. Acho que a gente avança, né, em diferentes frentes. A gente tem observado, né, o Estado brasileiro avançando. Ainda temos muitas questões, né, e acho que esse é o eixo, né, que liga esses 3 trabalhos, né. Então temos questões relacionadas aos gastos públicos, né, que o Fernando trouxe para a gente, essa ferramenta, né, que foi implantada na Paraíba, muito interessante. Não é uma ferramenta ainda, né, pelo que eu entendi, Fernando, vocês ainda não têm um dashboard, né? O que vocês têm feito é utilizar os dados para fazer essas análises e fazer a comunicação pública de uma forma mais acessível para a população, é isso, né? Isso, a gente utiliza os chamados dados abertos, né? Aí o Tribunal de Contas Estadual aqui, ele disponibiliza as informações que para pesquisador é um sonho, né?
Que ótimo, que ótimo. Eu vou seguir o Instagram de vocês. Obrigado. é, e esse é um grande gargalo que a gente tem, né? E de fato, quando a gente olha para essa questão da accountability, né? Os próprios conselhos, eles não estão preparados para fazer essas análises, né? Então, ter academia junto, né, e fazendo esse trabalho com outros órgãos, né, de fiscalização é muito importante. E o segundo trabalho trouxe para a gente a questão, né, do mapeamento de processos, que é importante para qualquer área, né, da administração pública. Então, eu acho que a aplicação da ferramenta Lean, ela é super importante, né? Mas todos os órgãos, e aí queria perguntar para a Fátima, se vocês conseguiram extrapolar para outros departamentos essa perspectiva de fazer um mapeamento de processos. E uma outra pergunta, né? Então, eu estive recentemente no Connect Smart Cities em São Paulo, né? E muito se discutiu sobre essa questão da transformação digital dos municípios e a questão dos portais, né? Então, você falou aí na sua apresentação que era tudo em papel. A minha pergunta é: a prefeitura não tem um sistema de processo digital? É, qual que era a primeira pergunta? Eu fiquei com a segunda pergunta na cabeça, esqueci a primeira. Não, eu perguntei se teve alguma extrapolação, né, já para outros Ah, você perguntou departamentos se fez outro no departamento. É. de Então, mapeamento de processos. isso. A gente faz. É porque eu estou lotada na procuradoria, né, do município. E aí eu não tô com muita expansão para outras secretarias. Mas o que a gente pode ajudar lá, eu faço, geralmente. Igual, por exemplo, eu tive que fazer lá o mapeamento de como chega as ações judiciais da Secretaria de Saúde. Fazer o mapeamento, inclusive repassando para o público, né, para o público entender como funcionam os procedimentos, né, a quem ele deve recorrer, porque há muito problema nisso, né, de comunicação, de fato. E aí, essas demandas que chegam lá, a gente faz esse tipo de mapeamento. E Legal, qual que acho é a outra que pergunta? Já esqueci a é, outra. A outra era do sistema digital, né? Se a prefeitura, você Ah, falou que sim. a prefeitura adota, né? E vocês estão usando especificamente o Trello, mas eu perguntei se a prefeitura não anota um sistema de processos digitais. A gente não tem, por enquanto. Não temos. A nova gestão, né, que iniciou esse ano, ela está com um caráter assim mais inovador e tudo mais, aí está nesse processo de transição. Mas até então, naquele momento, eram essas as ferramentas que a gente tinha disponível. Disponível, não, na verdade, eu implementei, né? Nem tinha. Era somente físico mesmo, material totalmente físico. É incrível, né, gente? Como a gente ainda tem essa dificuldade nos órgãos públicos, né, de adoção de processos digitais. Que facilitam muito a vida, né, dos setores, diminuem tempo, né? Aqui na universidade a gente usa, né, um sistema, o SEI, e claro que o começo não foi fácil, mas uma vez implementado, a vida se torna muito diferente. É muito rápido, né? E Com facilita certeza. muito. E eu queria fazer uma consideração aqui, depois vou abrir para vocês, Érica, e para os demais colegas, para a gente trocar mais ideias, mas do último artigo da mamografia, né, eu fiquei pensando algo, é, e eu não sei como que vocês veem essa questão, né? Então, quando a gente trabalha com indicador, e vocês pegaram ali o número de pessoas, né, que fizeram os exames por faixa etária. Mas eu acredito que se vocês consultarem, né, o IBGE,
e vocês pegarem essa distribuição da população dentro dessa faixa etária, vocês vão ter um indicador bem interessante para trabalhar. Por quê? Fazendo uma comparação, né? Então, você pega ali o número de mulheres por faixa etária presentes no município, né? Porque assim, eu fiquei pensando o seguinte, mas eu quero ouvir de vocês, vocês chegaram a trabalhar com essa informação e eu perdi aqui o fio da meada, né? Então, quando a gente pega, né, por exemplo, ali, vocês acompanharam a evolução no ano, né, mas vocês falam, né, no texto, a questão de que as mulheres com mais de 60 anos, né, aparentemente fazem menos os testes, né? Mas no Brasil a gente ainda tem essa pirâmide etária, né? Que está se invertendo, né? E eu não sei como que isso é para o município de Santo Antônio da Platina, mas qual que é a distribuição percentual de mulheres nessa faixa etária que vocês analisaram? Então, quantas mulheres tem no município de 20 a 39 anos, quantas tem de 40 a 60 e quantas tem, de 60 a mais? Porque aí, de repente, né, vocês vão ver que as mulheres de 60 a mais, pode ser que percentualmente elas façam mais exames do que as de 40 a 60. Se você comparar isso, né, com o número de mulheres por faixa etária no município. O que que vocês me dizem, Priscila e Cláudio? Você tem razão, né? Eu concordo com você. Na verdade, eu tentei puxar algumas informações, né, em consistência aí com o Ministério da Saúde aqui da região, só que eu tive um pouco de dificuldade nessa questão e como era um trabalho desse ano, acabou que não iria dar tempo, né? Mas eu acho super pertinente esse melhoramento na pesquisa. A gente poderia trabalhar com mais cruzamentos estatísticos aí dentro, né? Com certeza. E, até melhorar e direcionar melhor nesse sentido, né, de dar esse retorno para as políticas públicas nesse sentido. Realmente você tem razão. Mas é que a Eu questão acho que o de a gente IBGE, acessar não conseguimos acessar esses dados. eu acho que no IBGE vocês conseguem acessar isso, no próprio censo, né? E mesmo que você não tenha por ano, né? Você vai ter aí o resultado do censo, mas você consegue fazer uma espécie aí de De uma parâmetro, né? De média, né? parâmetro. Parâmetro. Isso. De uma média ali, né? Porque eu fiquei um pouco, na verdade, é justamente por isso, né? Eu fiquei um pouco insegura de usar, porque os dados, né? Foi o último censo de 2010, aí teve um agora, falei, não sei se caberia para eu fazer esses cruzamentos de valores, né? Fazer as convergências de valores ali, talvez usar um estúdio R ali, né? Para poder ter melhores estatísticas. Então, eu fiquei um pouco receosa nesse sentido, porque não seria exatamente o mesmo período da pesquisa que eu estaria utilizando, entendeu? Mas realmente é um dado super válido, é um dado para se pensar como a gente poderia complementar esse trabalho. Eu acho que para publicação, acho que seria interessante, porque por mais que, né, não seja, a gente sempre fala quando vai trabalhar com indicadores, né, que o último que você tem é válido, né? Que assim, às vezes as pessoas ficam inseguras de usar um dado mais antigo, né? Mas no sentido realmente de ilustrar, né, esse percentual, porque também não tem uma alteração tão significativa assim, né? Se você pegar o último censo agora, não vai ter essa alteração significativa de ano para ano, né? Você tem pelo menos uma base ali dessa pirâmide etária das mulheres da cidade. E isso, em termos de política pública, também dá um direcionamento, né? Que assim, para além dessa questão da idade, quer dizer, qual que é o percentual de mulheres que precisaria fazer e que efetivamente não faz o exame, né? E claro que vocês usaram dados do SUS, né?
Tá sem áudio, Priscila. Tá sem áudio. Ah. Desculpa, de uma clínica que como é uma clínica pequena, então acaba, né, é uma cidade pequena, perdão, uma cidade pequena acaba que concentra um lugar só, né? Então, sim, são esses dados, sim, que é da cidade, assim. Entendi. É, porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas fazem, acabam fazendo em outras cidades, né? Quem tem plano de saúde, eu não sei qual cidade maior é próxima daí, mas você pega, por exemplo, né? No Paraná você tem os centros médicos, né? E às vezes as pessoas acabam fazendo fora, né? Então, até uma discussão que pode ser agregada aí no trabalho, mesmo que seja como limitação, né? Eu vou abrir para a Érica, que é a nossa assessora aqui, Érica. Pessoal, parabéns, tá, pela apresentação dos trabalhos, pelos temas, né, aqui apresentados, gostei bastante. Assim, eu não vou fazer maiores observações ou maiores perguntas, porque daqui a pouco, infelizmente, eu vou ter que deixar vocês para me preparar para a próxima sessão, né? Então, a comissão pediu para que eu saísse 15 minutinhos antes para ir para a próxima. Fernando, eu não sei se você viu, mas eu coloquei a observação ali do Fast Track no chat, tá? Então, dia 13 às 18 vai ter essa divulgação. Eu também vou deixar aqui para vocês uma, uma avaliação, né, da sessão também lá no chat. E, assim, o que eu posso falar dos temas, né, é o seguinte, é que, assim, né, eu gostei muito desse último trabalho, né, sobre a questão da mamografia, né, da questão da adesão. A gente sabe que é um tema, né, de extrema importância, né, principalmente aí para a prevenção, né, do câncer de mama, que muitas das vezes, assim, não ganha até né, não ganha a devida janela que ele deveria ganhar, né? Eu acho que ainda é um exame que não se foca muito, inclusive na sua divulgação, né? E quando eu falo divulgação, assim, das grandes mídias, a gente vê que muito se fala a respeito do preventivo e outros tipos de, né, de exame, e pouco se fala da mamografia, né? Então, assim, e é um exame de extrema importância. E, assim, eu só queria, assim, uma breve, assim, pergunta, que é mais, assim, uma curiosidade, né? Vocês pensam em, ao colocar, né, esse estudo para frente, aí quem sabe, né, uma divulgação em uma revista ou até numa continuação, né, fazer alguma análise qualitativa para verificar, né, essa questão do medo da dor, é, por forma de entrevista, narrativa, alguma coisa assim, que eu acho que também poderia enriquecer bastante o estudo, né, até no sentido de adoção de novas tecnologias, né, para o SUS, para tentar diminuir um pouco essa questão aí da dor e encorajar mais as mulheres até a fazer os exames, né? Ah, na verdade, sim, né? Só que, né, a gente vai enviar isso para os postos de saúde para ter o auxílio, né, de coletar esses dados, mas trabalhar também com, né, questionário, com WhatsApp para quem a gente conseguir. Só que aqui, como a cidade é uma pequena, a gente tem um pouco de limitação digital mesmo, sabe? Então, por Sim, isso que teria que trabalhar concomitante. O WhatsApp, alguns questionários básicos, tem que ser coisa básica, curta, rápida, e também com os postos de saúde, justamente para chegar nessas mulheres que têm dificuldade no digital e são mais idosas, que não sabem mexer, né, com a tecnologia. sim. Tá bom, Priscila. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos lá, acho que dá tempo se alguém quiser fazer perguntas, comentários aí para os colegas. Professora Cibele, eu vou ter que me ausentar agora, mas assim,
Me coloca aí à disposição para qualquer outras dúvidas e discussões. E assim, muito boa sorte aí para todos vocês, tá? Tá Beijão, certo. tchau, tchau. Obrigada, Érica. Nada, Tchau, tchau, tchau. tchau. Se ninguém mais tiver comentários, podemos encerrar a sessão, então. Podemos? Por mim, sim. Por mim, sim. Está bem, então. Quero agradecer aqui, em nome do SEMEAD, a participação de vocês no nosso evento. É, e desejar aí que os trabalhos, né, continuem. Parabenizar todos vocês, né, professor Fernando, espero aí que vocês logrem muitos outros êxitos, né? A gente sabe o quanto que é importante alinhar essa extensão com a pesquisa e o ensino, e acho que vocês têm feito isso de uma forma muito interessante, né? Então, eu fiquei aqui, vou seguir vocês lá no Instagram, vou dar uma olhada, acho que é um trabalho que dá para a gente replicar em outros cenários. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, né? E a gente pode aí se espelhar em vocês, né? Priscila, e Cláudio, parabéns pelo trabalho, né? Acho que vocês têm aí um caminho para avançar ainda, mas é uma análise muito interessante. E a Fátner, desejo boa sorte para vocês, né? Que vocês continuem aí replicando essas ferramentas na prefeitura, né? Que acho que isso que a gente precisa, né? Esse mapeamento de processos, diminuição de tempo, né? Que a gente ainda vê essa ineficiência no nosso estado, né? Estado com E maiúsculo. Então, acho que trabalhos como o de vocês demonstram, né, como é que a gente pode avançar em termos de eficiência na administração pública. É isso, gente. Muito obrigada. Até, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Desejo boa sorte para vocês, né? Que vocês continuem aí replicando essas ferramentas na prefeitura, né? Que acho que